Existe um tipo de pessoa que incomoda profundamente. Não porque ela seja agressiva ou arrogante, mas porque ela não precisa de ninguém para ser suficiente. Ela não se curva para agradar, não sorri para ser aceita, não edita sua alma para caber nas expectativas alheias. Enquanto algumas pessoas medem palavras, ela diz o que pensa. Enquanto algumas pessoas hesitam, ela simplesmente age. Você já se perguntou por que isso acontece? Por que as pessoas mais desesperadas por aprovação são exatamente as que menos recebem? Por que aqueles que menos precisam de validação são os que mais a obtêm? Carl Jung acreditava que a resposta está na libertação mais difícil de todas: a libertação do desejo de ser aprovado. Nos próximos minutos, vou te levar por um caminho que poucos têm coragem de trilhar. Um mergulho profundo em um dos segredos mais desconcertantes da psique humana. Um insight que Carl Jung descobriu ao encarar de frente as sombras da alma e que continua sendo ignorado por quase todos que vivem em busca de aceitação. Mas prepare-se, isso não é agradável. Vai desafiar o que você sobre conexões humanas, amizades, validação e pertencimento. Vai doer, não porque seja cruel, mas porque é verdadeiro. E talvez pela primeira vez você perceba que passou tempo demais tentando ser amado, do jeito errado. E se você chegou até aqui, já te agradeço, porque isso já diz muito. Significa que você está buscando algo verdadeiro, que quer se entender melhor, porque no fundo já sente que algo está fora do lugar. Essa busca constante por aprovação está te drenando, te deixando ansioso, exausto e, de forma paradoxal, cada vez mais rejeitado. Então vamos começar com uma daquelas verdades que ninguém gosta de ouvir. Você foi condicionado, desde criança, a se tornar um mendigo emocional. E não, isso não é culpa sua, é o sistema. Já vou te explicar o porquê. Desde quando começou a se relacionar com pessoas e por toda a sua formação até a fase adulta, você foi ensinado, pouco a pouco, a depender da aprovação dos outros para se sentir alguém. Quando era criança, aprendeu que só era elogiado se comportasse bem. Na escola, que só era inteligente se tirasse boas notas. Em casa, que só era digno de amor se obedecesse. E com os amigos, que só era aceito se encaixasse em um determinado grupo. Sem perceber, sua autoestima foi sendo construída com base no olhar de outras pessoas. E isso gerou um padrão perigoso. Você passou a acreditar que seu valor depende da validação externa. Isso pode não estar claro na sua mente consciente, mas no nível subconsciente, esse padrão continua ativo. Seu comportamento, suas escolhas, até seus relacionamentos, todos ainda são moldados por essa necessidade invisível de ser aprovado. Hoje, mesmo adulto, você ainda busca esse olhar. Ainda precisa ser visto, aprovado, desejado, para conseguir se sentir inteiro. O resultado disso? Um vício psicológico silencioso e destrutivo. Você perdeu a capacidade de se sentir bem consigo mesmo, sem que alguém te valide. E é aqui que mora um dos paradoxos mais cruéis da mente humana. Quanto mais você tenta ser aprovado pelo mundo, mais ele te ignora. Quanto mais você se esforça para agradar a todos, mais você se apaga. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escorre por entre os dedos. Carl Jung chegou a uma descoberta profunda ao estudar esse comportamento humano. Ele percebeu que todos nós criamos algo que chamou de persona. É uma espécie de máscara social que usamos para sermos aceitos, admirados, incluídos. O problema começa quando você se confunde com essa máscara, quando esquece quem é por trás dela, quando começa a viver apenas para corresponder à expectativa dos outros, e não à sua verdade interior. Reflita por um instante sobre sua própria vida. Aquela pessoa que você mais desejou, seja em um relacionamento, no trabalho ou numa amizade.
Ela estava sempre disponível para você? Ou havia nela um traço de independência, de mistério, algo levemente inalcançável que justamente por isso te atraía? Nosso cérebro ainda carrega uma programação primitiva de um caçador-coletor. Mesmo em meio à modernidade, ele continua valorizando o que é raro, o que exige esforço, o que não está garantido. E isso se aplica também às relações humanas. Somos atraídos pelo que é escasso, não pelo que se entrega fácil. Mas a sociedade moderna distorceu esse instinto e o transformou em uma espécie de arena psicológica caótica. Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, todos viraram palcos onde encenamos versões editadas de quem gostaríamos de ser. Máscaras polidas, ensaiadas, feitas sob medida para atrair aceitação. E por trás de cada postagem, uma súplica silenciosa. Por favor, me veja, me valide, me reconheça. Cada like que não vem é uma pequena rejeição. Cada story ignorado, uma ferida sutil no ego. Cada publicação sem engajamento reforça aquela velha suspeita que você tenta enterrar. Talvez eu não seja tão interessante assim. E aqui está onde mora o perigo. Você pode estar vivendo a vida de uma persona digital, não a sua vida real. Você pode estar buscando a aprovação de pessoas que mal conhece, amizades digitais que talvez nem se importem verdadeiramente com você. E pior, para uma versão de si mesmo que sequer existe de fato. Mas por que fazemos isso? Por que nos sujeitamos a essa tortura psicológica diária? A resposta é simples e dolorosa, porque às vezes nem nós mesmos sabemos quem somos de fato. Nossa identidade virou um termômetro que mede o quanto os outros nos aprovam. E quando essa aprovação externa falta, sentimos como se desaparecêssemos, invisíveis para o mundo e às vezes até para nós mesmos. Agora, quero te convidar a entender com calma como essa busca incessante por aprovação pode estar afetando sua vida, de maneiras sutis que muitas vezes passam despercebidas, mas que acabam minando sua energia, sua paz e até sua autenticidade. Vamos começar refletindo sobre o que acontece nos relacionamentos. Quando surge alguém que chama a atenção, muitas vezes o cérebro entra automaticamente no modo conquista. A pessoa passa a enviar muitas mensagens, a estar sempre disponível, a dizer sim para quase tudo, priorizando os horários do outro acima dos seus próprios. Você acha que está sendo gentil, atento, mostrando interesse. Mas, sem perceber, o que seu comportamento está transmitindo é outra coisa. Ele está mandando um sinal de desespero. E na dinâmica humana, o desespero costuma afastar as pessoas. Então, aos poucos, a outra pessoa começa a se distanciar. Demora mais para responder, desmarca encontros, parece menos envolvida. E você fica ali sem entender. Mas eu fiz tudo certo, não fiz? Na verdade, você caiu numa das armadilhas mais comuns da psicologia emocional: confundir gentileza com carência. Arthur Schopenhauer usou uma metáfora perfeita para ilustrar esse dilema emocional: os porcos-espinhos no inverno. Imagine esses animais buscando se aquecer no frio, aproximando seus corpos para compartilhar calor. Mas, se chegarem perto demais, acabam se ferindo com os espinhos afiados que carregam. A lição está na busca da distância certa, um espaço onde haja calor e proximidade, mas sem sufocar ou machucar. Isso também acontece nas relações humanas. As pessoas desejam conexão, querem se aproximar, se sentir próximas e acolhidas. Mas, ao mesmo tempo, precisam preservar sua individualidade e limites para não se ferirem. Quando a proximidade ultrapassa esse equilíbrio, o resultado pode ser afastamento, confusão e sofrimento. Por isso, o desafio é encontrar essa distância ideal e não parecer um porco-espinho desesperado. Mas vamos mais fundo agora para explorar uma segunda armadilha que impacta muitos aspectos da vida, especialmente a carreira profissional.
Muitas vezes, mesmo diante de conquistas importantes, uma promoção, um projeto relevante, uma nova oportunidade, a celebração é ofuscada por um medo silencioso e paralisante. O receio de não estar à altura, de não merecer o sucesso conquistado. Aí pode surgir aquela dúvida inquietante: será que realmente mereço isso? É comum que, diante desse medo, se trabalhe ainda mais, dedicando longas horas, tentando provar continuamente o próprio valor. E nisso surge uma ansiedade constante, um sentimento persistente de insuficiência. Esse fenômeno é conhecido como Síndrome do Impostor e tem se tornado cada vez mais presente no mundo corporativo moderno. Mas por que isso acontece? Porque, em muitos casos, a identidade acaba se confundindo com o papel social ou profissional que desempenhamos. E assim, esquecemos que por trás dessa máscara, essa persona, existe uma identidade muito mais profunda e rica, que vai além dos títulos e expectativas externas. É como se carregássemos uma placa invisível na testa dizendo: por favor, me aceite, estou disposto a fazer qualquer coisa. E no fundo, ninguém respeita alguém que faz tudo para ser aceito. Carl Jung chamava isso de inflação do ego. Quando você precisa constantemente da validação externa para se sentir valioso, você não está sendo você mesmo, está sendo uma versão performática e desesperada de quem acha que deveria ser. Vou te dar um exemplo concreto. Imagine dois caras numa festa importante. O primeiro chega e imediatamente começa a trabalhar a sala. Cumprimenta todo mundo efusivamente, conta piadas, se gaba sutilmente dos sucessos, sempre com aquele sorriso meio forçado. Você sente sua necessidade de ser aceito, aprovado, lembrado. O segundo chega, cumprimenta educadamente quem precisa, pega um drink e encontra um lugar confortável. Não está tentando impressionar ninguém, não está performando. Quando alguém se aproxima, ele conversa naturalmente, com interesse genuíno, mas sem aquela energia desesperada. Qual dos dois você acha que recebe mais cartões de visita? Qual desperta mais interesse genuíno? Se você disse o segundo, acertou. E isso acontece por razões psicológicas profundas que a maioria das pessoas nunca entende. O primeiro comunica: eu preciso da sua aprovação para me sentir valioso. O segundo comunica: eu sou interessante por conta própria. Se você quiser me conhecer melhor, ótimo. Se não, tudo bem também. Essa diferença sutil na energia é captada imediatamente pelo nosso cérebro primitivo. Somos naturalmente atraídos por aquilo que não conseguimos controlar completamente. Aqui reside uma das maiores ironias da experiência humana. Quanto mais intensa é a busca por aprovação, mais ela tende a escapar. Quanto mais se demonstra a necessidade de alguém para se sentir completo, menos essa conexão genuína costuma acontecer. Esse é um princípio psicológico universal que se manifesta em todas as áreas da vida, nas amizades, nos relacionamentos amorosos, nas dinâmicas profissionais e até mesmo dentro da família. O impacto disso vai muito além das relações. Afeta profundamente a saúde mental. Muitas pessoas vivem numa montanha-russa emocional, cujos altos e baixos são ditados por métricas externas que estão completamente fora do seu controle. A autoestima sobe e desce conforme as reações alheias, criando uma instabilidade que desgasta e corrói. É como se a própria felicidade fosse terceirizada, entregue a quem, muitas vezes, nem conhece a verdadeira essência por trás da imagem que é mostrada ao mundo. Agora, quero lhe convidar a olhar para além da superfície dessa busca incessante. Quero te mostrar como sair dessa prisão psicológica e desenvolver algo que o filósofo Carl Jung chamava de self, ou, traduzindo para presença.
Isso é uma qualidade energética que faz as pessoas naturalmente gravitarem em sua direção. O primeiro passo nessa jornada é uma revolução interior. Você precisa aprender a ficar sozinho consigo mesmo. Não sozinho no sentido de isolamento. Não estou dizendo para se tornar um eremita, mas sozinho no sentido de não precisar da validação constante de outros para se sentir bem. Jung chamava isso de individuação. Isso significa um processo de se tornar um indivíduo completo, descobrindo quem você realmente é por trás de todas as expectativas e máscaras sociais que pressionam você. Comece fazendo as pazes com suas partes sombrias. Todos nós temos aspectos da personalidade que escondemos porque foram considerados inadequados pela sociedade. Sua raiva, sua ambição, seus medos, seus desejos egoístas. É como se, ao acender a luz num quarto escuro, os monstros imaginários que pareciam ameaçadores perdessem a força. Quando você encara essas partes internas sem julgar, não precisa mais da aprovação dos outros para se sentir inteiro. O segundo passo é praticar o que os estoicos chamavam de praemeditatio malorum. É uma palavra bem esquisita, mas tem um significado muito mágico. Você precisa imaginar deliberadamente as piores coisas que poderiam acontecer. Por exemplo, e se todo mundo te rejeitasse? E se você perdesse tudo? E se ficasse completamente sozinho? Você deve aprender a lidar com esses sentimentos ruins. É como se você estivesse antecipando o pior cenário. Isso pode até parecer pessimismo, mas, na verdade, é uma preparação psicológica para a liberdade real. Quando você genuinamente contempla essas possibilidades e percebe que ainda assim conseguiria sobreviver, adaptar-se e até ser feliz, você se torna emocionalmente invencível. A opinião negativa dos outros para de ter poder sobre você, porque você já imaginou o pior cenário possível e se preparou para ele. O terceiro passo é desenvolver uma vida genuinamente rica. Não rica em aparências ou dinheiro, claro que isso ajuda, mas estamos falando de ser rica em propósito. Praticar hobbies interessantes, ter novos objetivos ambiciosos, projetos pessoais estimulantes. Quando você vive de forma genuína e envolvente, isso transparece. E, naturalmente, as pessoas sentem vontade de estar por perto, porque você se torna alguém interessante de se conviver. E aqui está o segredo final. Quando você não precisa mais da aprovação de ninguém para se sentir completo, você desenvolve autenticidade genuína. Não é carisma artificialmente desenvolvido, não é técnica de manipulação. É algo muito mais raro e poderoso. Pessoas assim naturalmente atraem oportunidades profissionais, porque líderes procuram colaboradores que não imploram por aprovação, que não se desesperam sob pressão, que têm confiança interna real. Atraem relacionamentos de qualidade porque não precisam de alguém para preencher vazios emocionais. Podem escolher parceiros baseado em compatibilidade genuína, não em carência disfarçada de amor. Desenvolvem amizades profundas porque oferecem valor real, conversas interessantes, perspectivas únicas, apoio genuíno, em vez de constantemente buscar validação. Você começa a perceber a mudança não porque o mundo muda, mas porque a sua forma de reagir a ele muda. A rejeição já não fere como antes. Ela apenas mostra que nem tudo é para agora. Quando algo dá errado, você não entra em pânico. Você entende que algumas portas se fecham, mas outras 10 se abrem. As críticas deixam de parecer ataques e se tornam espelhos que você pode ou não escolher encarar. A ansiedade que antes te fazia checar o celular sem parar, contar curtidas ou esperar por respostas com o coração acelerado, começa a silenciar. Você já não vê mais o comportamento dos outros como um reflexo do seu valor. Você não precisa mais se interpretar pelas ausências alheias. E então acontece algo curioso. As pessoas se aproximam, não porque você está tentando provar algo, mas justamente porque parou de tentar.
Elas sentem a leveza de estar ao lado de alguém que não precisa ser salvo, nem salvar ninguém. Alguém que não dramatiza os próprios vazios, mas os aceita com a mesma dignidade com que aceita os seus dons. Essa presença tranquila, não forçada, não ensaiada, é o que atrai. Não é perfeição, é verdade. Nietzsche dizia que devemos desenvolver amor fati, amor pelo nosso destino, aceitação completa da nossa jornada única. Quando você para de lutar contra sua própria história e começa a extrair sabedoria, até das experiências mais difíceis, você desenvolve uma solidez interna que é imediatamente perceptível. Sua vida é finita. Você tem tempo limitado neste planeta. Cada dia que desperdiça buscando a aprovação de pessoas que nem conhecem quem você realmente é um dia que não está vivendo sua existência autêntica. A transformação começa no momento em que você decide que sua opinião sobre si mesmo importa mais do que a opinião de qualquer outra pessoa sobre você. Quando você entende que relacionamentos saudáveis são baseados em escolha mútua, não em necessidade desesperada. Quando percebe que sucesso real vem de competência genuína, não de performance social constante. E lembre-se, quando você não precisa de ninguém, isso não significa que não ama profundamente as pessoas importantes na sua vida. Significa que seu amor vem de abundância interna, não de carência emocional. E esse tipo de amor, baseado em escolha livre, não em dependência, é absolutamente irresistível. Sua jornada de independência emocional começa agora. Não amanhã, não quando as condições estiverem perfeitas. Agora. Porque a vida que você tem a capacidade de viver, rica, autêntica, livre, significativa, está esperando do outro lado dessa transformação. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Transformação real. Porque você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Você viu algo que poucos se atrevem a encarar. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque vamos continuar essa jornada de autoconhecimento juntos. E lembre-se, quando você para de mendigar aprovação, você não se torna frio, você se torna magneticamente autêntico. E a autenticidade genuína é a força mais poderosa que existe.